todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Viana Pod. Eu sou a Bruna Manson, sou empresária, tenho uma agência de marketing digital aqui em Viana do Castelo. E aqui do meu lado, minha parceira de vida, minha parceira nos negócios e de mesa de podcast. Exatamente. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Caola Pinheiro, CEO da Beck Digital. Também temos o Guia Comercial de Viana do Castelo. Já deixo aqui o convite para você aí que tem um comércio, é empreendedor aqui em Viana e não divulga o seu negócio. Entre em contato com a gente, que a gente tem aí oportunidades por um valor que cabe no bolso de quem está começando, de quem já está escalando. Então, não esqueça de seguir também o guia. E hoje temos uma convidada muito especial. Né? Vou falar aqui já para vocês, vou apresentar a nossa convidada. Mas antes, eu queria pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, curtir, comentar e compartilhar aí todos os episódios do Viana Pod. Isso ajuda a crescer o canal e entender que o nosso conteúdo é relevante e entregar para mais pessoas. Exatamente. Não é? Então, agora vamos lá para a nossa convidada, mega especial. Ela é empreendedora, ela é psicóloga de formação, é peregrina e é a fundadora da Quinta da Quinhas, que vocês vão entender, vão conhecer um pouquinho mais sobre esse projeto. Com vocês, Patrícia Labrandeiro. É diferente. Seja muito bem-vinda ao nosso Obrigada podcast. aqui pelo desafio e pela oportunidade, e é um gosto estar aqui convosco. Também tenho acompanhado e seguido o vosso percurso e o vosso trabalho por aqui, e realmente é muito bonito ver pessoas que escolhem aqui o nosso território para viver e que não só vêm, enfim, também para construir a sua vida e para receber aquilo que o território tem para dar, mas também deixar muito para as pessoas aqui da terra, e por isso, obrigada. E a gente que agradece. É mesmo um privilégio. Isso, né? A gente que ganhou, em Viana. Mas estão também a dar muito à comunidade. Isso é verdade. Obrigada. E a gente tem recebido bastante elogios sobre isso também, né? Verdade. Por dar uma movimentada na comunidade aqui empreendedora, e isso é muito legal. Esse é o intuito do projeto, né? E a gente espera que continue dando certo. Que as pessoas se conectem, né? Exatamente. Ter essa conexão, no âmbito empresarial, né? Bom, vamos falar um pouquinho da Quinta da Quinhas. A Patrícia, ela é fundadora da Quinta da Quinhas, que é um coworking rural, não é? E fica no caminho de peregrinação, no caminho de São Tiago, que é de peregrinação. Caminho português da costa. Caminho português da costa. Então, conta um pouquinho pra gente como surgiu esse projeto da Quinta da Quinhas, se foi intencional colocar ali naquele caminho de Santiago por você ser peregrina também. Conta um pouquinho pra gente como surgiu. Realmente muito bom, né? O universo. Ora bem, acabaram-se por se juntar, não é? Conciliar na mesma altura vários fatores. No projeto estou eu e o meu companheiro também, de vida, sócio, não é? Temos vários tipos de sociedades. É verdade, como nós. E o que aconteceu foi que ali entre 2018 e 2019 começamos a ficar com um bocadinho de vontade também de fazer uma mudança naquilo que eram, enfim, as nossas estruturas de vida e os nossos projetos profissionais anteriores. O André tinha um comércio, uma loja de material de outdoor, caça e pesca em Vila Praia de Âncora, há 20 e muitos anos, e portanto estava um bocadinho fechado dentro de paredes, e eu tinha uma empresa de formação e uma clínica, e pronto, e apesar de estar com, enfim, um trabalho na área social e com uma equipa que me motivava muito, acabei também por me ver, apesar de ser um sonho de projeto e de haver muita coisa interessante, acabei também por me ver numa estrutura muito burocrática e também demasiadas vezes dentro de paredes. Nem para mim, nem para o André, isso, enfim, era suficiente, digamos, em termos do nosso bem-estar diário. Tínhamos ambos a vontade de estarmos um bocadinho mais fora de paredes, mais em contacto com a natureza, com o mundo rural, porque temos os dois raízes, crescemos com muita ligação às aldeias e à vida rural aqui do nosso Alto Minho. E, entretanto, nós também já tínhamos feito caminhos de Santiago, de várias formas, sozinhos, juntos, com as nossas crianças, enfim, com amigos, e pronto, e realmente já tínhamos ali uma ligação ao caminho. Por coincidência, por mero acaso, a família do André tinha uma propriedade que era dos já falecidos avós dele, portanto a Dona Quinhas, a avó, e eu conhecida como... Né? Por que o nome? Agora conhecido como Tony da Helena, não é? Que era um
um comerciante de gado e de leite ali em Vila Praia de Âncora, e tinham então esta propriedade que já estava, pronto, a degradar-se, e já não havia forma, não é, da família preservar também ali aquele património, e então percebemos que talvez ter um albergue e orientarmos a nossa vida, já que não podemos estar sempre no caminho, a ideia de termos o caminho o mais presente e os peregrinos na nossa vida, pareceu-nos assim um bom projeto para abraçarmos, e em 2019 tomamos essa decisão de fazermos um fecho de ciclo com os nossos projetos anteriores e iniciar esse novo projeto. E nos dedicarmos a 100% à Quinta da Quinhas. É um lugar maravilhoso, né? É incrível, a gente amou. É um paraíso para quem quer trabalhar e ao mesmo tempo se conectar um pouquinho com a natureza, se conectar desse mundão aí barulhento. É um paraíso. E mesmo, fica em Vila Praia de Âncora, que eu não tinha falado, fica em Vila Praia de Âncora. E é lindo lá, né? Eu amei. É maravilhoso. Então, o projeto do albergue para os peregrinos veio antes da Quinta da Quinhas. Sim, a vontade foi depois, não é? Tínhamos que criar também um bocadinho o conceito, sendo que a avó do André era uma mulher também muito à frente do seu tempo e muito especial, era agricultora, tinha apenas o 4º ano de escolaridade, mas escrevia poesia, era uma mulher com uma elevadíssima inteligência e educação, apesar da baixa escolaridade, não é? Que às vezes escolaridade não é a escolaridade que faz, não é? Toda a capacidade, e neste caso literária, ela escrevia poesia, era professora de muita gente ali da comunidade, ajudava as crianças da comunidade, mas sempre dedicou a sua vida, e como era mulher, e naquela altura, não é? Era um pouquinho mais complicado. As meninas estudavam, nada. Não podiam prosseguir estudos, e então decidimos também, em homenagem a este legado e à pessoa que ela foi, dar o nome então de Quinta da Quinhas, porque ela era conhecida como Quinhas, assim carinhosamente, ali pela vizinhança. E então, a primeira motivação foi realmente o albergue, mas depois, como já estávamos a colaborar aqui em Viana também com algumas dinâmicas relacionadas com o networking, com a reunião de forças de várias associações, empresas, pessoas, para tentar trazer, não é, mais-valias para o território, embora eu antigamente estivesse um bocadinho mais ligada à intervenção social e comunitária através da formação. Portanto, já havia um bocadinho esta vontade de continuarmos a fazer coisas em que aquela casa pudesse também acolher empreendedores e pessoas que estão ligadas, não é, a movimentos que querem trazer benefício para os seus territórios e para as suas comunidades. Tinha também já ligação ao Dinamo 10, que é para nós assim um projeto de inspiração também, de orientação, e que foi muito importante em todo o nosso percurso. E então pensámos, ok, temos aqui também a possibilidade, fizemos a recuperação da casa para o alojamento, mas temos também aqui a possibilidade de transformar alguns dos estábulos num espaço de coworking. É muito interessante os espaços. Que havendo o coworking e havendo o alojamento, que tínhamos também a possibilidade de trabalhar com os nómadas digitais, ou trabalhadores remotos no geral, que às vezes não tendo um estilo de vida sempre nómada, mas que retiram algum tempo para viajar, mas que precisam de conciliar, não é, com as suas rotinas de trabalho, e percebemos então que tínhamos também um projeto com potencial de co-living, e são então atualmente essas as 3 áreas principais de atividade da Quinta da Quinhas. O alojamento, muito orientado para peregrinos, não exclusivo, mas muito orientado para peregrinos, e depois o coworking e o co-living. E como faz para ser peregrino? Porque eu sempre falo com a Bruna, né? Ela tem as curiosidades. Ela fala que ela quer ser. Eu quero ser. E vocês agora estão no sítio certo, porque vêm-nos a passar todos os dias, não é? Mas não preparo físico, esse é o problema. É uma presença muito... Eu falo para a Bruna, como que eu vou aguentar chegar lá? Porque assim, tem uma preparação antes, o que vocês indicam? Sim, né? Ora, isto depende um bocadinho, lá está, também das características de personalidade e das necessidades emocionais e mentais de cada um. Olha, a primeira vez que eu fui foi assim de uma forma muito espontânea, apenas com uma amiga, e sem preparação, e nunca tinha andado mais do que, sei lá, uns 8 ou 9 quilómetros em contexto de passeio. E portanto, e tudo correu bem. Não era uma atleta. Nada. Nem me tornei numa, entretanto. A Patrícia já é uma atleta, que você não se vê assim, fazer esse caminho de Santiago sempre. E já faz quanto tempo que você é peregrina? O primeiro caminho foi em 2013. Pronto, portanto, já faz bastante tempo. Cerca de 12 anos que já vou fazendo o caminho. Tem bastante experiência, pergunta tudo aí pra ela. Como é que faz pra levar aquelas mochilas pesadíssimas? Esse é o meu susto, aquelas mochilas gigantes. Eu falo, é muito
Sim, né? mas olha, e posso aproveitar para dizer que há aqui em Viana a Associação dos Amigos do Caminho de Santiago, de Viana do Castelo, que faz mensalmente os chás do peregrino, em que o objetivo é precisamente esse. Às vezes tem um tema mais específico, ou alguém que é Sim. convidado para partilhar a sua experiência, mas o objetivo é reunir peregrinos ou pessoas que têm intenção de fazer o caminho e ser um momento de partilha, de interação, de ajuda. A gente não pôde ir nesse evento da última vez, mas no próximo a gente vai. Mas tá muito cansada, tá vendo? Aí você vai lá e tira todas as dúvidas. Vai saber como que faz pra Aí eu vou com várias pessoas juntos, não vou sozinha, né? Tem essa opção. Sim, há várias, e agora, e cada vez mais, e até, enfim, às vezes com objetivos um bocadinho específicos, vemos muitas pessoas da área do desenvolvimento pessoal, do desenvolvimento espiritual, até mesmo também do empreendedorismo, a fazerem experiências no caminho de Santiago, mas em que se vai trabalhando ao mesmo tempo outro tipo de competências. Muito legal, né? E sim, experiências em Uma grupo que conexão acabam diferente, né? Sim, por ter esse impacto. Mas também costumo dizer que o Caminho Romântico, para quem também tem vontade de ir sozinho, é um sítio extremamente seguro, porque há muita camaradagem, há muito apoio, e a verdade é que mesmo indo sozinhos... Eu acho que é impossível, eu acho que é impossível ficar sozinho, porque tem sempre muita gente, né? Eu acho que é impossível você fazer esse caminho sozinho. Você vai conhecendo pessoas no caminho. Difícil vai ser ficar sozinho. Difícil vai ser ficar sozinho. Muito bom. Muitas pessoas. Eu vou fazer, porque eu sempre falo pra Bruna, sempre que a gente atravessa, que a gente mora no Cabedelo ali, então o pessoal tá sempre... Nossa, eu falo pra Bruna, todas as vezes que a gente pessoas. passa, eu falo, Bruna, daqui a pouco sou eu. E eu já tô colocando, sabe, já tô jogando ali, porque é uma coisa que eu quero fazer, e eu vou fazer. Meia dúzia de coisas simples, e depois vendo a primeira seta amarela, em qualquer sítio onde vem a primeira seta amarela, sabem que se as seguirem, chegarão a Santiago. Isto é muito bonito. Não é? Pensarmos, e depois é essa simplicidade, não é? Eu acho que aquilo das coisas que mais gosto no caminho, e para mim também funciona um bocadinho como retiro, e não é? Para regenerar também um bocadinho as energias, e gosto, já fui de várias formas, gosto muito de ir sozinha, e esta simplicidade, não é? De acordarmos, e o plano é apenas caminhar do ponto A para o ponto B. Isso é incrível, né? É simples. E no meio da natureza, né? Com tantos projetos e tanta coisa. Imagina poder acordar e só ter que pensar nisso. Sim. E abre fazer espaço, o caminho. abre espaço, não é? Para ver, contemplar as coisas de outra forma. Ter gratidão por outras coisas que a gente passa despercebido no dia a dia, né? É praticamente cercado por natureza o caminho praticamente inteiro, eu acho, né? Não sei, eu vi um trecho, nem tanto, né? Tem algumas fases e depende dos caminhos, mas também costumo dizer que dependendo da intenção de cada um, há caminhos para todos os timings disponíveis. Não tem que haver um período exigido. Né? Há para todas as capacidades físicas e para pessoas que gostam realmente de estar um bocadinho mais isoladas na natureza, ou aquelas que até preferem ir andando pelas aldeias e pequenas vilas, que têm um bocadinho de insegurança em relação a estar em zonas um pouco mais remotas, pronto, ou seja, há opções depois de começarem a falar, pronto, com pessoas que já fizeram diferentes caminhos e que vão perceber que podem escolher à medida não é daquilo que... E tem conexão com a internet? Você vai para relaxar ou para trabalhar? Só pra saber, né? Nós fizemos no ano passado uma experiência que foi um caminho de Santiago Pop-Up Co-Living, que foi para 10 nómadas digitais que passaram 15 dias lá na Quinta da Quinhas, e fazia parte da experiência a preparação para o caminho de Santiago. Fizemos 2 dias de caminhada, já ficaram com a credencial, fizemos a etapa de Viana até Vila Praia de Âncora e depois de Vila Praia de Âncora até à Guarda, já em Espanha, fizemos a travessia do Rio Minho, e depois convidamos peregrinos já experientes para virem lá partilhar a sua experiência, empresas que trabalham com grupos de peregrinos, um fisioterapeuta que veio falar sobre as questões físicas para lidar com a dor ao longo do caminho, ou seja, fizemos ali 15 dias, para além, enfim, claro, depois também aproveitarem a cultura local, conhecer um pouquinho, dançar algum rancho, gastronomia, não é, do nosso Minho, aulas de surf, pronto, tudo aquilo que temos para oferecer, isso, claro, conciliado com horário de trabalho no cowork, e portanto toda a gente consiga conciliar. Para mostrar que dá para ter equilíbrio total entre o trabalho e aproveitar um pouquinho. E houve então depois alguns trabalhadores remotos que no final, ou depois um bocadinho mais para a frente, fizeram efetivamente o caminho, e dá para fazer esse planeamento com alguns dias de intervalo, sendo que a maior parte das pessoas prefere
sair sabendo que vai estar liberta do trabalho, mas também se houver uma reunião, alguma coisa que tem que obrigatoriamente terminar, nunca sabe, né? Encontram sítios para tratar de alguns assuntos e que isso não seja impeditivo. Tem internet. E ela falou, inclusive, que dá para fazer um pedaço aqui, Viana e Vila Praia de Âncora. Sim, né? sim, Tem sim. um caminhozinho, então você pode começar a fazer esses porque eu não vou pegar assim. já esse de primeira, Exatamente. né? Tem que ir degrau por degrau. São 20 e poucos quilómetros, que é o que a maior parte dos peregrinos costuma fazer diariamente. Ali entre 20 até 25, 26, é assim uma boa eu boa acho média. muito legal. Eu sempre que vejo, né? Eu falo pra Bruna, meu coração acelera, eu tenho que fazer isso. Sempre que a gente então passa vai e vê. Então vai. Em algum momento vai. Em algum momento vai dar coragem. Só tô criando e ela coragem. Aí eu falei, quando a Bruna falou, vai ser a Patrícia, eu falei, que bom, já vou perguntar. É porque o caminho já começou. Sim, não é? exatamente. A peregrina já está aí. Exato. Verdade. Tô tentando convencer a Bruna. Falei, vamos, Bruna. Eu falei, começa só assim. Você quer ir? Vai você. Eu não tenho essa vontade de me ter um grande igual você, não. Quem sabe, né? Agora voltando aqui na Quinta da Quinhas, a gente viu, inclusive, quem quiser ver também, vai lá no Instagram da Quinta da Quinhas para ver a transformação do espaço, essa parte. né? Que ela fez, ela fez um antes e depois ali no Instagram, e eu achei muito legal, porque a reforma que foi feita, o espaço ali, como foi utilizado, é muito interessante. Eu queria saber se teve algum desafio ali para deixar o espaço do jeito que está hoje, né? Do jeito que vocês queriam? Pois, o desafio, e o desafio que nós colocamos também à equipa de arquitetura, que é a Joana Carvalho e a sua equipa do GeoStudio, o desafio era precisamente esse. Nós queríamos manter ao máximo a estrutura, a traça tradicional, manter, enfim, aquilo que era a memória também do espaço, mas depois adaptá-lo para que ficasse confortável e funcional, pronto, para os diferentes usos que queríamos dar ao espaço. Felizmente foi possível. Uma coisa muito interessante que acontece, porque na zona do alojamento, por exemplo, no primeiro andar, deixamos todos os chãos, os azulejos antigos, as madeiras, deixamos tudo. E então temos muitas vezes esta experiência das pessoas chegarem e dizerem, parece a casa da minha avó, mas com uma memória afetiva forte, porque tem realmente alguns daqueles materiais que eram muito típicos nas casas mais antigas aqui do Minho. E portanto não houve muita alteração das estruturas, mantivemos também muitos materiais, a pedra, não é? Aquilo que é mais, depois também com o privilégio, não é? Digo privilégio porque foram coisas herdadas das outras gerações, de ter um tanque de pedra, uma eira de pedra, isto são coisas que hoje em dia, não é? Nós já não faríamos. Já não tem. Agora a questão é saber, não é, preservar, porque a verdade é que às vezes também, em função do conforto, às vezes também se fazem alterações de património. Exato. É verdade, às vezes é necessário. Mas é quase legal, né? Ainda mais sabendo a história agora que tem por trás. Sim, tem uma conexão. A gente já amou o lugar, né? Agora sabendo a história por trás, você gosta mais ainda, né? Tem um valor sentimental também, né? Era uma herança de família, ainda reformou, mantiveram várias partes ali, como era já antigamente. Então e todas as estruturas que vocês viram já existiam. Nós não construímos nenhuma estrutura aquela nova. parte toda, por isso que alguns estábulos que virou coworking, para manter o espaço justamente como ele era. Tudo foi mesmo um pequeno balneário externo que temos. Era a antiga ordenha das vacas. Portanto, era uma estrutura pequenina, que depois adaptámos para casa de banho e balneário exterior, em que as vacas entravam por um lado, eram ordenhadas, tinham lá dentro as máquinas da ordenha e saíam pelo outro. E então nós tentámos ao máximo preservar, e como vocês viram, depois também temos ali as tais oink offices, que são as antigas pocilgas dos porcos, e que mantivemos quase em bruto. Claro que depois de limpezas muito sérias e muito profundas. Tem que ter. Tem que ter, né? Mas temos ali 4 pequenos escritórios um bocadinho mais, com um bocadinho mais de privacidade e com a possibilidade dos coworkers deixarem os seus pertences, ou seja, para coworkers que estão lá também de forma mais regular, mensal, e eram realmente, e é fácil, não é, de ver, porque ainda tem o mesmo chão, tem tudo praticamente o sítio onde eles igual. comiam, as portas são as originais, e pronto, e foi possível manter. Às vezes eu e o André dizíamos um bocadinho então de brincadeira, ainda, isto não vai dar para estar aqui o pessoal a dormir ou a trabalhar. Depois, com
com a equipa de arquitetos. Eles disseram logo, sim, é possível. Não será mesmo? Será? Mas Deu certo, né? deu Realmente, certo. foi Foi algo um bem desafio para diferente. todo mundo, realmente. E lá é muito gostoso, né? A gente foi lá e tem essa integração com a natureza. Você sente uma Não, eu paz, falei lá, assim, eu postei um stories e falei, pessoal, não preciso nem colocar os passarinhos passarinhos, a de gente descobriu. mentira, é E tem real. até os burrinhos lá, né? E os burrinhos. Os burrinhos. Acho muito Sim, fofinho. e esses às vezes exigem quando, por exemplo, alguém está a fazer alguma reunião online lá fora. Dá para pronto. ouvir eles. Dá para ouvir. E Quando a então às gente vezes tem que estava haver lá. aquela paragem e explicar, é que eu estou aqui num sítio oral e tem aqui os burrinhos, porque às vezes é assim um barulho um bocado estranho para quem não está Sim, nunca ouviu, familiarizado. né? Verdade. Mas é gostoso de ouvir. Sim, É os gostoso. colegas gostam disso. Os burrinhos é um fenômeno lá, né? A gente fala, eu quero ir ver. Todo mundo quer tirar uma foto Todo com o mundo quer burrinho. ver os burrinhos. É. Aí você escuta eles, né? Às vezes você nem sabe que tem, mas depois você escuta eles e fala, Só que ela "De onde falou, tá tem que vindo?" explicar de onde tem que é. explicar de onde é que tá vindo o som. A gente tá numa chamada ali. E com eles alguém. é que são os anfitriões, não é? Porque na verdade há muita Exato. gente que lá venha, não é? Só para Costuma tirar dizer, uma não, vêm fotinho. lá para ver a Patrícia e vêm lá para ver o bugalho e a bolota. E agora tem filhotinho, né? É verdade, seu filhotinho. É, muito pequenininho, bonitinho. muito fofinho. E assim, como que é o dia a dia na Quinta? Porque a gente sabe que passam milhares de pessoas ali sempre e de diversas partes do mundo, Verdade. não é? Como faz parte do Caminho de Santiago, recebe muitos nômades, então tem sempre muita gente lá. A Patrícia também está sempre organizando diversos eventos de Verdade. network, Tá de sempre em gastronomia. movimento, né? A gente fala, Tá a Quinta sempre em não para. movimento. A gente sempre que vê a Patrícia, ela tá organizando algum evento, ela tá Tem os participando de algum. encontros, muito legal. Eu acho muito legal. Tá sempre em movimento, né? Ali não para. A nossa visão foi um bocadinho esta, lá está, de uma comunidade e de um espaço aberto. E a Quinta é um espaço literalmente aberto para as pessoas, também os nossos vizinhos e as Sim. pessoas que vivem ali. Porque temos pessoas ali de âncora que de vez em quando vêm passear e vêm até ali à Quinta e vêm ver os Que animais legal. e tomar Dali um mesmo. bocadinho e pronto, é literalmente um Lugar espaço turístico, aberto. né? Mas depois também, simbolicamente, um local de conexões e de relações. O que acontece, nós com o alojamento, portanto, durante o primeiro ano de funcionamento, eu e o André estivemos a gerir tudo, fazíamos nós, não é, operacionalmente, porque por um lado era importante para nós também percebermos o que era a operação diária de um alojamento, porque Exato. nem eu, nem o André tínhamos experiência. Tiveram que descobrir no Então, caminho. para nós era importante percebermos, ok, o que é, quais são as tarefas, o que é que desde o acolhimento, a gestão das reservas, a limpeza, a preparação Sim. dos quartos, não é? Fizemos essa gestão total durante um ano. E também porque, claro, inseguranças de uma fase inicial, sem fazermos a mínima ideia se a coisa ia resultar. Não é? Então, quer dizer, nós não vamos já assumir compromisso e contratar pessoas, Exato. não é? Pronto, e precisávamos, claro, de começar também a encontrar aqui a sustentabilidade financeira, então foi assim um ano super exigente, muito Trabalhoso, desgastante, né? muito trabalhoso, mas que sentimos que foi muito necessário Produtivo, né? e produtivo, porque precisávamos de perceber, não é? Agora nós sabemos, não é? Desde da primeira, digamos, na jornada do cliente também do alojamento, Exato. nós sabemos tudo o que está envolvido. Passado um ano, percebemos que, ok, as coisas estão a evoluir, está com um bom potencial, está a crescer, ainda não estávamos sequer em nenhuma plataforma de reservas, estávamos a trabalhar só com a nossa comunicação e pronto, tínhamos que dar, não é, esse passo, e então dávamos esse passo e constituíamos nós a equipa, mas por outro lado também estávamos a perceber que o projeto de coworking, que era algo que também nos motivava muito, iria exigir também essa atenção e essa presença. E então acabámos por optar por um modelo de gestão, às vezes também temos que ser criativos nos próprios modelos de gestão. Isso é verdade. E então fizemos uma parceria, neste momento é com o Hotel Meira, um hotel com quase 90 anos, com uma equipa muito experiente em Vila Praia de Âncora, e eles fazem, então temos uma parceria de gestão em que eles fazem a gestão operacional de tudo o que Das envolve reservas. o alojamento. Que Pronto. bom. E então nós pudemos desta forma Focar, né? focar no coworking, porque de outra forma, quer dizer, os espaços coworking são também projetos um bocadinho desafiantes e não é fácil encontrar, não é, o público e a consistência, e se nós não tivéssemos esta presença ia ser muito difícil, e era algo que nós queríamos muito fazer. E então, pronto, conseguimos, e agora estamos já, não é, há mais de um ano totalmente dedicados a estar com os empreendedores, a estar com os trabalhadores remotos, com muita gente que está a chegar à
região, temos uma comunidade internacional, muitos estrangeiros que estão a chegar aqui à região e que encontram também ali na Quinta um ponto de encontro, um bocadinho de abrigo, muitas amizades que estão a criar ali, muitas parcerias, não é? Não só na parte dos negócios, mas parcerias também para a vida, não é? Famílias, pessoas que se ajudam, não é? E é quase ali enfim, um apoio quase também à inclusão. Quase uma família, né? Sim, a gente se sentiu ali muito, muito em casa, né? E tinha muita gente realmente de fora, né? Inclusive tem alguém que dá aula de português lá, não é? Sim. Essa foi uma das dinâmicas e foi tudo muito orgânico, porque houve muitas coisas que nós não pensamos à partida, ou seja, não foi na lógica top-down, quer dizer, de cima para baixo, não é? Mas foi orgânico e percebermos que havia essa necessidade. Como já tínhamos muitos estrangeiros e que queriam evoluir no domínio da língua, nós temos, ok, há aqui uma necessidade. E uma das nossas coworkers, sendo alemã, tem formação superior e o certificado para ser tradutora e professora de português. Muito bom, que legal. E então é a Patrícia Paz, que é alemã e que já está a fazer há ano e meio, quase 2 anos. Neste momento tem 3 grupos de diferentes níveis e, entretanto, também iniciou um grupo no Dinamo 10, lá está, não é? Alargar também e através desta rede de parcerias. E, portanto, está a fazer aulas de português e temos lá pessoas de muitas nacionalidades. E é uma dinâmica muito muito bonita. Interessante saber que você que fala estrangeiros... quantos idiomas? Eu falo muito poucos. Muito poucos. Aí vai ver, ela põe 5. Não, porque é o português, é o inglês, não é? Por necessidade, e é aquilo que nós aqui chamamos, já devem ter ouvido, não é? O portunhol. Que a gente tenta desenrolar, porque é parecido, fala que vai dar pra falar. Eu também te usa muito portunhol, né? Pronto, é o portunhol, porque aliás eu tive que fazer, e às vezes eu e o André brincamos um bocadinho com isto, não é? Porque nós estamos numa comunidade internacional, mas nós somos aqueles locais que nunca saíram da terrinha, não é? Porque eu só fui estudar, sim. Nós vivemos sempre aqui, tive que sair para ir estudar, para tirar a formação, mas sempre com vontade de voltar e gostamos muito de viajar, mas nunca tivemos intenção de viver fora do país, apesar de termos, pronto, muita curiosidade, muita abertura, não é? E gostamos desta multiculturalidade, não é? Que se cria, mas na verdade somos muito locais e quando iniciamos o projeto eu tive de desenferrujar outra vez o inglês, porque não estava envolvida em projetos ou em experiências. Hoje em dia usa muito, né? Hoje em dia tá super incorporado, né? Você vai lá, às vezes tá olhando a Patrícia, ela tá falando inglês com alguém. Sim. Agora, tem muitos estrangeiros. Agora teve que entrar na nossa rotina, porque... É bom, né? Fazer a gente se movimentar um pouquinho. Sim. Mas eu até entendo ela falar que não sai daqui. Se eu tivesse nascido em Viana... Eu também não sairia de Viana. Principalmente pra morar fora, né? Sei lá, talvez conhecer, voltar. Passear. É interessante você conhecer outras culturas e tudo. Sim. Mas acho que morar fora não. E aqui, Viana também é um paraíso, né? Acho difícil alguém querer sair eu compreendo essa busca e que são experiências que podem transformar e que são com certeza transformam. Mas ainda que, não é, que dê para compreender as motivações, não é? Para estar noutro país e absorver isso, a verdade é que, pronto, na essência não senti, nunca senti essa vontade, sempre estive muito enraizada aqui à nossa zona e pronto, e a vontade sempre foi quase que um bocadinho perceber de que forma é que podemos trazer as pessoas para conhecer, trabalho, porque todo mundo ama Viana, né? Sim, e muitas pessoas conhecem a Quinta da Quinhas e passam por lá também. Não, todo mundo conhece você, a gente falou. Sempre que a gente fala da Quinta da Quinhas. Quem é o próximo? Todo mundo a gente falou, a Patrícia, a gente deve ter reunião com o pessoal da Câmara. Aí falou, quem é o próximo? Patrícia. Todo mundo conhece. Todo mundo conhece. Pode já se candidatar. Mas é porque ela tá sempre em movimento, ela tá sempre organizando eventos na própria quinta, ou ela tá em algum evento também. E eu sou uma vianense, eu cresci. Ela é vianense, muito vianense. Verdade. Então ela tá sempre... Uma vianense de coração, mas agora também muito apaixonada por Vila Praia de Âncora, que na verdade é um ambiente, não é mais de vila, mas que é quase que em dimensão um bocadinho mais pequena, mas a verdade é que também vai buscar muito esta qualidade de vida que também sentimos em Viana, não é? E depois a questão do mar, do rio e do monte, da montanha, não é? Da mesma maneira que aqui em Viana nos oferimos disso. Sim, em que Vila é Praia perfeito de por também. isso. Em Vila Praia de Âncora também. As praias de lá também são muito bonitas. Eu ia perguntar o que ela acha da importância
para os seus negócios da internet, de estar na rede social, de aparecer um pouco mais, porque a gente vê muito essa restrição ainda, né? Principalmente dos portugueses, eles estão começando a entender agora que precisam aparecer, que a sua empresa precisa ser divulgada. E ela aparece bastante, ela posta bastante, tá, né? Ela é super ativa nas Tá mais redes sociais. ativa agora. Eu vou contar um segredo. Nós também tivemos lá umas formadoras. Foi muito legal, uma experiência maravilhosa. Vieram lá à quinta fazer ali um programa à medida, uma formação à medida para um grupo de empreendedoras, integrada também num projeto de apoio ao microempreendedorismo, o Viveiro, e portanto tivemos lá nós fomos lá e foi muito legal. E que foi uma formação excepcional, foi a opinião unânime de toda a gente, que foi um tempo mesmo muito, muito bem investido, porque sim, vocês também souberam ser realmente muito práticas, porque às vezes há aqui um enquadramento e que está tudo bem, às vezes algumas pessoas não precisam ainda de um enquadramento quase que pré-operação nas redes sociais. E a verdade é que, quer eu, quer as outras empreendedoras, não é, que estavam ali também a ser um bocadinho mentoradas e impulsionadas, já estavam um bocadinho, já esse pré e esse enquadramento já o tinham, nós já o têm tido ao longo do tempo, e vocês souberam, não é, estar já uns passos à frente e arregaçar as mangas e vamos lá às ferramentas, às dicas importantes, e foi realmente extraordinário. Mas essa percepção eu já tinha também, enfim, também por projeto profissional anterior, mas nós na quinta fizemos uma coisa que foi ainda nem sabíamos bem o que é que aquilo ia ser e já estávamos a partilhar. Ainda as primeiras ideias, as primeiras motivações, nós não acreditamos naquele, não é, mas a sabedoria popular tem muitas vezes razão, mas aqui com esta não conseguimos concordar, não é? Que o segredo é a alma do negócio. É verdade. Nós não concordamos. Não concordamos muito. Vamos já publicar aqui o andamento, como que está acontecendo. Sim, e às vezes para as pessoas acompanharem. Ainda não está tudo pensado, ainda não está tudo finalizado, ainda está tudo em bruto, ainda está tudo feio. E às vezes há um bocadinho esta limitação, não é? De enquanto não está perfeito, enquanto não está bonito, não vou mostrar. E nós mostramos. O segredo da verdade é esse, é mostrar o processo mesmo. É porque tem pessoas que falam, não, só vou mostrar depois que tiver feito. E quando tiver perfeito, nunca, né? Nunca vai estar perfeito. Não, mas o bom é que tem registrado todo o processo, e acho que essa é a parte mais legal, né? E isso ajudou muito, e é um conselho que temos dado, quando às vezes, não é? Muitas pessoas, enfim, também percebem que temos esta abertura, muitas pessoas pedem para vir visitar e para conversar um bocadinho sobre o que é que não é, e nós somos sempre muito abertos nesta partilha, e damos muitas vezes este conselho, que é partilhem o processo, porque quando as pessoas estão a acompanhar este caminho, este percurso, gera-se uma conexão quase que afetiva em relação ao projeto. Nós temos pessoas que, por exemplo, vêm agora e vamos imaginar e ficam alojadas e que nos dizem aos anos que eu estava, enfim, só estamos abertos há 4 anos, mas que se estavam desde essa fase inicial, não é? Dizem, eu já estava a acompanhar isto há muito tempo, eu lembro-me ou conheço a vossa história desde do início. Que legal, tá vendo? Você está acompanhando todo o processo desde o início. E fomos então, pronto, partilhando, e isso foi essencial, até porque quando abrimos, lá está, ainda não estávamos, e nem eu nem o André temos, enfim, nem muita formação, nem muita competência, como nós vamos dizer, não é? As nossas competências são mais na área das pessoas, da conexão, mas a parte digital não é nada que nos seja muito intuitivo. Sim. Mas sabemos da sua importância, por isso é que também temos feito, não é, formação nestas áreas e tentado evoluir, mas realmente, se não fosse essa componente digital, quando nós abrimos e começamos a precisar dos primeiros clientes, ninguém nos conheceria. Quando abrimos, conseguimos logo ter alguma receptividade, não é? Começar a ter um movimento e o passo-a-palavra, porque já tínhamos uma presença digital, porque sem essa, quer dizer, não eram ali os nossos vizinhos que vinham lá dormir. É verdade. Teria que ter essa divulgação, né? Trazer um público diferente para conhecer, né, o projeto aqui da 15. Realmente. E a gente tem visto também na internet que está crescendo esse formato de coworking rural, né, para as pessoas terem mais oportunidade de trabalhar em contato com a natureza. Você tem visto também esse crescimento, essa tendência das pessoas fazerem cada vez mais isso, de poder ir para um lugar mais calmo, mais tranquilo e continuar trabalhando também?
Sim, sem dúvida. Por um lado, é este potencial do trabalho remoto, é também a melhoria das condições em termos de conectividade dos territórios, Sim. Não é? Porque também está, felizmente, a Exato. melhorar, não é? E aqui, enfim, acho que aqui, enfim, Portugal, nas zonas do interior, nós não podemos, pronto, há realidades ainda muito, muito diferentes do território português. Aqui na nossa zona, a verdade é que a maior parte dos locais já tem uma conectividade, não é? E cobertura muito, pronto, muito de boa qualidade. E depois, por outro lado, enfim, tem a ver com a realidade também das cidades, dos centros urbanos, toda esta questão, quer da habitação, quer da agitação. Não é? Dizer, é pouca habitação, é muita agitação. Pouca casa, muita gente. Exatamente, e enfim, depois todos os ritmos, não é? E a verdade é que quando viajamos um bocadinho, e vocês também têm feito isso, não é? Ainda há pouco falávamos de irmos, não é, para estas zonas um bocadinho mais rurais e mais remotas, e realmente a questão não é se há demasiado, as pessoas estão mal distribuídas. Claro que cada um deve ter a liberdade, não é, da sua opção e do local que escolhe, mas às vezes as pessoas também não conhecem ou ainda não tiveram a oportunidade de explorar outras alternativas. Concordo. Não é? E estes programas e estes incentivos que há à descoberta das, sejam até às vezes cidades mais pequenas, mas vilas, aldeias, tudo aquilo que apoia as pessoas a poderem visitar e perceber o que é que são as características de vida nestes territórios, pode ajudar a uma maior fixação da população, combater, não é, o despovoamento, combater... A tristeza ainda, pronto, nós e o André gostamos muito de ir para estas, e por exemplo ainda estivemos na zona de Montalegre, agora muito recentemente, e vermos ali alguns lugares, não é, com umas 50, 100 casas bonitas, de pedra, uma vista incrível, e em que estão praticamente todas desabitadas. Abandonado. E dói um bocadinho o coração percebermos estas discrepâncias no nosso Portugal. Não é? Verdade. Entre zonas que estão tão que todo mundo quer estar no mesmo lugar, todo mundo quer ir por sempre. Mas eu acho que as pessoas estão se conscientizando mais. E também estão vendo a necessidade. O nosso corpo pede, né? Não é questão de querer ou não. Você precisa ir para um lugar mais de tranquilidade. E se você puder ainda ter esse lugar, que nem é o caso de vocês, que ainda tem espaço para trabalhar, lazer, eles fazem eventos, encontros, história, é tudo, você tem tudo, né? Você encontra uma turma ali que preenche todos os campos da sua vida. É assim que eu vejo aqui em Cadaquinho. Eu vejo ali como preenche tudo. A pessoa que entra ali, ela se acha. Se ela tá perdida, ela até se acha, né? É por isso que a gente fala muito na internet também, porque isso é uma possibilidade para quem tem um trabalho remoto, né? Para quem trabalha de forma remota. Então, muitas pessoas acabam que não têm esse benefício de poder estar mais isolado, porque tem que ter um trabalho mais tradicional. Então, fica um pouquinho difícil. Por isso que está cada vez mais sobrecarregado, né? Os grandes centros urbanos, muitas pessoas em busca de casas, e aí tá todo esse caos aí para conseguir lugares. Mas é um bocadinho as duas dimensões, que é o trabalho remoto, e que realmente acho que ainda não estamos a aproveitar todo este potencial do trabalho remoto, porque se houver também mais incentivos e mais projetos, por exemplo, estamos agora também a colaborar juntamente com o Dinamo 10 num projeto que é o Bem Comum, e estamos no grupo de trabalho dos novos residentes, e em que o objetivo é precisamente perceber quais é que são as dinâmicas, as políticas, as iniciativas que podem ajudar a trazer, a cativar e a fixar, sejam trabalhadores remotos, sejam os jovens que às vezes tiveram de sair para estudar ou que já trabalharam algum tempo fora, mas que podem regressar a estes territórios, famílias, não é? Pessoas que querem constituir família e que também procuram às vezes mais qualidade de vida para os seus filhos, e perceber o que é que pode ajudar nesta revitalização, a trazer novamente vida e pessoas para estes territórios. E há realmente aqui uma série de dinâmicas, não é? Esses núcleos, esses nichos, esses pontos de encontro são muito importantes. E depois há o trabalho remoto, mas também o microempreendedorismo.
porque há pessoas que, não sendo trabalhadores remotos, conseguem num determinado período da sua vida, enfim, por conseguiram juntar ou alguma poupança, Sim. ou conseguem tomar uma decisão em que, ok, eu vou e tenho este tempo ou para procurar uma oportunidade de trabalho ou até para investir, não é? Para mesmo, né? individualmente, ou num pequeno negócio, uma pequena empresa. E, portanto, acho que as políticas, não é, se forem um bocadinho mais orientadas para este tipo de medida e também para o apoio ao microempreendedorismo, porque às vezes para os microempreendedores não é fácil aceder até a apoios e a financiamento, porque muitas coisas estão cingidas ou mais orientadas já para as pequenas e médias empresas, não mesmo para o micro ou para o trabalhador por conta própria, não é? E para mim isto é uma coisa muito digna, não é? Quando nós conseguimos criar um negócio em que nós temos a nossa sustentabilidade, contribuímos para o desenvolvimento do país, pagamos impostos, eventualmente, correndo bem, sendo essa a intenção, até criarmos mais 1 ou 2 postos de trabalho, quer dizer, continuamos a ser muito pequeninos. Mas isto é muito digno, não é? Nós sermos capazes de criar, não é? E de a gente se vê gigante, mas o governo vê a gente assim. Sim, nada. Não é nada. Não somos nada significativos. A verdade é que se excluirmos, não é? Se retirássemos todos os microempreendedores do panorama, não é? A nível financeiro, a nível social, eles notariam a diferença da vida do território. Exatamente, havia um impacto ainda significativo, não é? Também a nível da qualidade de vida, porque a verdade é que muitos pequenos negócios que trazem, não é, dinâmicas às cidades e às vilas e às aldeias são estas iniciativas individuais, não é? Exatamente, é verdade, iniciativas individuais, porque muitas vezes você consegue um apoio ou criar algum programa para ampliar esse incentivo, né? Quando você já está muito conhecido. Na verdade, você nem precisa mais do apoio, né? Isso, você chega num ponto que você fala assim, não, agora daqui eu consigo seguir sozinha. Eu precisava de você que eu estava lá atrás no comecinho, quando eu fui pedir alguma ajuda para poder... E até essa orientação, assim, não financeira só, mas é uma orientação de por onde ir, né? Qual o caminho, que nem quando a gente foi apresentar o pitch, foi exatamente isso que nós falamos. A gente falou, a gente não quer dinheiro nenhum, a gente precisa de uma orientação, porque empreender no Brasil é uma coisa, e empreender em Portugal é outra. E a gente quer aprender a empreender em Viana do Castelo, e a gente precisa de um apoio. E aí foi isso que todo mundo parou naquele momento. Quando a gente conseguiu, Quando a gente conseguiu o pitch, foi mesmo que a gente falou, a gente precisa de uma orientação de quem está aqui. E é o português que tem que ensinar a gente. Pegar na mão e falar, ó, esse é o caminho. A primeira vez que vos vi foi exatamente no pitch. No elevador. Assim. Mais uma conexão aqui. O Thiago que esteve aqui antes, o nosso outro convidado também te conheceu. Também conheceu a gente lá. E eu só pude fazer essa viagem, porque depois, entretanto, tinha outras atividades no dia, foi precisamente na viagem em que vocês fizeram o pitch. Muito bom, que legal, né? Então foi no primeiro só que você foi. Sim. Tá vendo? Tá vendo como essas iniciativas ajudam? Porque conecta a gente a muitas pessoas. Então, o Viana Tech Day realmente foi, né, foi a virada de chave. E o importante não é só apoiar o projeto e ajudar o projeto em si, mas trazer as pessoas, trazer o conhecimento das pessoas que existe aquele projeto, para que as pessoas tenham conhecimento e entendam o que é e tenham interesse de participar para conseguir, de alguma forma, também se beneficiar desses programas. Né? E esse foi o vosso projeto, mas que, entretanto, quantos é que ele mete no seu saco? Exatamente. O vosso projeto é assim um saquinho, mas que depois abrem o saco, afinal estão aqui muitos mais. Exatamente. Vocês vai ampliando, né? O Viana Pode é um projeto que saiu do guia. Falando em ampliar, vocês têm vontade de montar um outro coworking em algum outro lugar de Viana? Não. Vai se dedicar 100%? Temos vontade de aprofundar o impacto. Não de crescer, agora é um bocadinho uma perspectiva mais vertical, não é? Há momentos da nossa vida em que estamos numa perspectiva mais horizontal, não é? De expandir, e nós gostamos de expandir, claro, conexões, mas em termos do projeto em si, é uma perspectiva mais vertical, ganhar raiz, aprofundar, criar impacto, perceber até onde é que podemos ir, trazendo, não é, também aquilo que é o conhecimento, o potencial, os recursos a nível mais macro, mas como é que nós podemos rentabilizar isso para a nossa comunidade, para o nosso território. Muito legal, né? O projeto deles vai muito além de coworking. Né? Não é só o coworking, é sobre pessoas e sobre a conexão e o impacto, a transformação que eles conseguem causar na vida de outras pessoas. Entrando um pouquinho nesse assunto de lidar com pessoas. A Patrícia, ela é
é psicóloga de formação, né? Não atua mais, a gente estava batendo um papo aqui antes, ela falou que hoje não consegue conciliar, né? Mas essa paixão por trabalhar com pessoas, se conectar com pessoas e fazer tudo em prol do próximo, você acha que tem relação com a sua formação? E eu acho que a minha paixão é essa, a transformação, não é? Seja da pessoa, seja de uma ideia, seja de um território, eu acho que são os processos, não é? Que às vezes nem é tanto só a questão do conteúdo, mas um bocadinho do processo em si. E se calhar também um bocadinho esta questão da esperança e do otimismo, no sentido de acreditar que há sempre uma ação possível. E na psicologia nós temos que acreditar nisso, não é? Sem expectativas irrealistas e com muito respeito, claro, pelos ritmos e pelas realidades, não é? Não banalizando aquilo que são, não é? Às vezes, enfim, experiências e vivências muito profundas e dolorosas, não é? De algumas pessoas, sem banalizar, mas acreditar sempre que há alguma ação que pode trazer mais-valia, trazer melhoria, não é? E manter sempre, enfim, também o foco, a perspectiva do otimismo, no sentido em que é sempre possível alguma melhoria, quanto mais não seja na forma como lidamos pode ser a perda, pode ser um fim. Sim. Às vezes a melhoria não está no resultado, às vezes a melhoria está na forma como vivemos. E isto transposto para a questão do empreendedorismo, por exemplo, não é? O território também é um bocadinho isto, não é? O processo, não é? A verdade é que muitas vezes as pessoas empreendem e isto vem de um lugar de alguma necessidade insatisfeita. Às vezes vem de um lugar de dor, vem de um lugar de quebra de ciclo, vem de um lugar de luto, não é? Às vezes é preciso fazer lutos para você depois... Tem aquela coragem, né? Perfeito, sim. E então estes processos de transformação acho que são aquilo que me motiva. E também no território, não é? Quando vemos... Não é individualmente, é aquilo que as pessoas criam à sua volta, às vezes com projetos, com empresas, e o impacto que isso tem no território e como é possível, não é? Assim, estas camadas, não é? Este ecossistema se ir transformando, uma transformação que seja sempre um bocadinho vá de dentro para fora, não é? Ou de forma orgânica, mas acho que é isso que é o processo e a transformação. Legal. E você acha que por ser psicóloga de formação e ter atuado também por muito tempo, isso ajuda a gerenciar, porque você não só participa de eventos, você organiza diversos eventos ali, inclusive na Quinta da Quinhas, né? Palestras, ajuda nessa gestão? Ou não era diferente quando você se tornou empreendedora, com a Quinta da Quinhas foi se descobrindo no caminho? Pois eu já ainda era psicóloga e já era, enfim, empreendedora. já ao mesmo tempo, já nos dois. Sim, esta coisa, assim, metes ali na pele e depois... Exato. Depois já era. Mas já tinha uma empresa a despertar, formação em psicologia, aqui em Viana do Castelo, que era na área da formação e também da clínica, que continua o seu caminho. Depois, na altura, a decisão foi vender a empresa a uma estrutura de formação, a um grupo, para dar continuidade àquilo que já tinha sido criado, e eu própria também já comprei, a empresa também já existia, não é? Também é bonito vermos como é que há projetos que nascem lá atrás e que depois vão tendo, não é, o cunho e o contributo de diferentes empreendedores, mas que vão persistindo e existindo para além da pessoa, não é? Muito bom. Às vezes há missões e há projetos, não é, que ganham uma dimensão que vai além da pessoa, da liderança, e isto é bonito. E portanto há aqui também essa transformação, não é, dos processos, mas já estava, já tinha tomado essa decisão há algum tempo, né? A vontade de fazer as coisas, de criar, não é? Porque quando temos um bocadinho, aquele ímpeto de estarmos constantemente a olhar para a realidade e a tentar agir sobre ela, fica um bocadinho limitado quando há uma estrutura que indica o caminho. Diz, é este o caminho, e às vezes é um caminho de repetição. Sim. E às vezes sufoca um bocadinho, não é? Quando gostamos de criar, exatamente, dessa visão mais aberta de, ok, se eu olhei e se eu consigo pensar aqui numa ação, numa possível solução, num caminho, num teste, num erro, não é? Muitas vezes a maioria das vezes num erro, até acertar, exato. Não temos essa noção, mas às vezes aquilo em que estamos a pensar é só um erro. Mas se surgiu, vamos ter que o testar. Exato.
pronto, e então sentia muito esta vontade de poder ter um bocadinho mais de liberdade de ação, e não consigo imaginar já, enfim, a viver de outra forma. Realmente, né? Depois que você começa a empreender, a cabeça, né, É muda, você não diferente. consegue mais voltar, né? É como se você estivesse andando para trás, né? Exatamente, não o que não quer dizer consegue. que não seja possível nós estarmos integrados em equipas e em estruturas que até tenham muito essa abertura, não é? Nós podemos ser empreendedores, e ser empreendedor não é necessariamente ser empresário, não é? E nós podemos ser empreendedores dentro de estruturas, não é? No caso, tomar essas decisões, e depois, apesar de, enfim, não estar, não é, com um vínculo laboral, mas a verdade é que quando estamos em redes de cooperação, estas, não é, todas as também as subtilezas que são necessárias para cooperar, não é? Toda a humildade, toda a capacidade de ouvir o outro, toda a capacidade de, às vezes, não é, ceder e encontrar o ponto comum, que às vezes o ponto a meio caminho é muito mais forte do que aquele, não é? Que um ou outro levam para a equação no início, Exato. Não é? E isto também não é? São coisas que às vezes nos são exigidas quando estamos em equipas ou integradas, não é, em alguma empresa, e quando estamos realmente em cooperação, mas em cocriação, não é um cooperar só porque assinamos um protocolo. Exato. Não é? É realmente uma co-construção de alguma coisa. Também estão lá implicadas todas estas soft skills, não é? Todas estes desafios e todas estas riquezas de comunicarmos profundamente com o outro e de perceber entre o que o outro tem e aquilo que eu tenho, o que é que daqui pode sair de melhor. Sim. Entrando um pouquinho nesse tema dessa sensibilidade, de perceber, né, o outro, atua muito como psicóloga, assim, no meio empreendedor? Você sente quando alguém está precisando de alguma ajuda fora, mais aquilo da parte eu diria que não tecnicamente, até porque acabam por ser, não é, águas um bocadinho separadas, e eticamente é importante fazê-lo. Agora, há um entendimento e há uma experiência também anterior nestes processos de transformação humana que acho que acabam às vezes por ajudar a compreender ou ajudar a ter, enfim, uma visão um bocadinho mais abrangente daquilo que é o outro, não é? E esta noção de que, enfim, nós às vezes achamos que definimos um determinado objetivo, mas mesmo quando temos um objetivo comum, a necessidade que eu estou a satisfazer nesse processo não é a mesma que a Caola ou que a Bruna, não é? Nós podemos estar a fazer o mesmo com um objetivo comum, mas cada uma de nós está focada, inevitavelmente, em necessidades um bocadinho mais suas. E às vezes nós achamos que a linguagem é comum, mas nunca é totalmente. Individual no final. É sobre você, né? Há sempre um processo que é muito individual. Verdade. Mesmo naquilo que estamos a fazer de forma igual. Não é? Se eu descrever e se nós as duas estivermos a criar qualquer coisa e depois se descrevermos, tu vais descrever de uma perspectiva e eu vou descrever de outra perspectiva. Totalmente. Porque tem a ver, não é, com o nosso enquadramento e com aquilo que estamos a buscar e a satisfazer nesse processo. E fala um pouco do pessoal que está lá hoje, né? Que são as meninas que a gente conheceu e tem mais pessoas também. Já aproveita para divulgar o pessoal aqui também. Sempre passando lá o pessoal, né? Entram pessoas. Hoje tem várias áreas diferentes, né? Sim. Ali dentro. Sim, muito diferentes. Algumas até assim um bocado surpreendentes. Nós não imaginávamos. Mas temos, e posso falar, por exemplo, aqui desse projeto do Viveiro, que era adubo para empreendedores, que chegou, a primeira ideia que tivemos era que fosse estrume para empreendedores. Depois pensámos, se calhar é um bocadinho too much, é um bocadinho demais. Mas como nós já estamos ali... Mas o nome seria bom, porque dá uma impactada. Nós estamos ali no contexto agrícola e nós sabemos o quanto o estrume, não é, dos animais é relevante para fazer crescer, não é, as coisas vegetais físicas, mas simbolicamente. Depois pensámos, pronto, ok, adubo é assim um bocadinho mais politicamente correto. E pronto, e a ideia do Viveiro foi precisamente criar aquilo que estávamos a falar há pouco, que é escasso, são escassos os programas de apoio ao microempreendedorismo. E então aqui a ideia foi um bocadinho, e já existiam também algumas pessoas que já estavam
estavam ali na nossa comunidade e projetos que nós estávamos a perceber, não é, que tinham ali muita validade, muito potencial. Percebíamos que já aconteciam muitas dinâmicas de cooperação, de apoio mútuo, de pedido, não é, um bocadinho de informação, de mentoria, e então foi estruturar, e foi um programa de 6 meses, em que com 6 empreendedoras, por acaso todas mulheres, de projetos, tivemos desde a Casa da Pintora, que é da área, é artista, e também na parte do ensino. Depois também a Plant Care, que é de horticultura terapêutica e forest therapy, ou seja, terapia da floresta, o impacto da natureza no nosso bem-estar, na nossa saúde mental, é isso que a Rita Pereira trabalha. Depois a Patrícia Paz, que tem agora, para além dos cursos de português para estrangeiros, também tem alargado um bocadinho o seu âmbito, está também agora a começar formação em alemão, cursos de alemão, é também formadora online. Depois a Mafalda, que tem o projeto Shima Dreams, que é de yoga, trabalha com algumas ferramentas de desenvolvimento pessoal, com concertos de taças tibetanas, meditação, portanto muito orientado para o bem-estar. E depois Yasmin, da Casa Orsini, que é um projeto educativo, que acolhe crianças até aos 3 anos em sua casa, com uma abordagem, enfim, holística, um bocadinho com as influências da educação Waldorf, porque ela trabalhou muito tempo em projetos Waldorf, em Freixeiro de Soutelo, e depois também a Luísa Marques, que para além de ser assistente virtual, está também a investir na organização de eventos aqui na zona do Alto Minho. E portanto reunimos aqui estas 6 empreendedoras e criamos aqui uma estrutura durante 6 meses, com sessões individuais de mentoria, enfim, tendo em conta também a nossa experiência e a nossa rede de contactos, que percebermos quais é que eram os caminhos que podíamos abrir, organizar as atividades delas na quinta, para também conseguirmos, não é, enfim, alicerçar e chegar ao máximo do público possível, e também alguma formação, fizemos formação em storytelling, fizemos uma ação do Toastmasters, que é um grupo excelente, a Ana Sofia fantástico. Veio aqui, você chegou? Pois foi, eu vi, pronto, e fizemos lá, já conhecia, aliás, já há muitos anos no projeto anterior, estive também a apoiar o lançamento do clube aqui em Viana, na altura com o Pedro Caramês, e pronto, e foi muito bom recebê-los lá na quinta, porque pronto, é um clube fantástico para quem está nestes processos de empreender, enfim, para toda a gente. Para todo mundo. Como a Ana Sofia falou, comunicação é importante para todos os âmbitos da nossa vida. Sem dúvida, mas para quem também está num processo de empreender e de ter que comunicar com segurança aquilo que faz, o seu projeto, não é? Preparação para pitch, enfim, uma série de desafios, é realmente fantástico, e aconselho sempre muito esta adesão aos clubes Toastmasters. E tivemos também a formação convosco, e é sempre uma das necessidades dos pequenos empreendedores, esta questão das redes, da presença digital, não é? Não só a parte mais técnica da gestão das ferramentas, mas depois também um bocadinho as prioridades, não é? Esta questão do tempo, às vezes estas inseguranças em relação à exposição, que estavas a falar há pouco, não é? Perceber de que forma é que eu, enfim, também respeito a minha privacidade, até onde eu posso ir, né? Sim, respeito aqui a minha vontade, mas por outro lado também ajudo a potenciar o meu negócio, e portanto fizemos ali uma série de dinâmicas para ajudar a alicerçar, e felizmente os projetos foram sucesso, andando, e estão todos a seguir o seu caminho, e de forma muito, muito interessante. E o projeto Viver, ele continua, né? Elas estão ali por 6 meses, depois as pessoas podem se inscrever também para participar. Depois acabam por estar também um bocadinho, que estas pessoas que já estiveram continuam a ser coworkers, e portanto continuamos também continuam sempre lá. Ninguém quer ir embora de lá, né? Ninguém quer ir embora de lá. E depois, entretanto, vai havendo, às vezes não de forma não é tão estruturada, digamos assim, como neste momento, abrir ali os 6 meses, se calhar no final do ano vamos voltar a abrir o grupo estruturado, mas temos, por exemplo, agora mais recente, 2 projetos que estão a crescer, que vocês tiveram a oportunidade de visitar, que é o Ateliê de Imagem, que é um projeto de restauro. Estava lá embaixo, a gente chegou a ver. Lá está. Muito interessante. Foi muito orgânico a questão de havia esta necessidade e nós criamos numa garagem, era preciso uma oficina para fazer o trabalho prático de restauro dos móveis, e nós, eu divulguei ela no guia lá.
da massagem, né? Fazem um trabalho fantástico. E a Milai, portanto, aí é a Cristina Fernandes e a Milai. E a Milai é também massagista e criamos também agora um espaço lá na Quinta em que ela tem o seu gabinete de massagens e faz as massagens para peregrinos, para coworkers, aquelas assim, as costinhas e para aquelas tensões, não é? Nossa, muito bom mesmo, né? A verdade é que já ser bem tranquilo, mas precisa, porque... Precisa muito. Eu falei, se tivesse lá no último dia de formação que eu fui, que eu tava com tendinite, eu já ia pra mesa de massagem. Verdade. Ainda não estava operacional, senão se tivesse, não tinha ficado lá. Se tivesse, eu falei, já teria ficado aqui, porque eu tô com uma dor horrível no braço, mas enfim, tá vendo? O digital tem os seus lados, né? É tanto aqui também. que... Sim, e é ótimo, depois os nossos coworkers, depois também se cria este benefício entre a comunidade, que é que têm um acesso mais facilitado e com condições especiais para os serviços uns dos outros, não é? O que também é muito interessante, e essa é realmente uma das mais-valias, não é? Estar em espaços de cowork, é depois o que se gera em termos de valor nesta partilha e nesta promoção mútua, não é? Sim. Daquilo que cada um faz. Exatamente. E depois temos outras áreas, depois claro temos os mais típicos trabalhadores remotos, não é? Que trabalham em gestão de equipas ou com empresas de IT, de programação, mas que às vezes algumas pessoas, não é? Que não estão tanto nesta dinâmica do empreender, não é? Trabalham por conta de outra, mas acabam também por beneficiar deste ambiente. E temos, por exemplo, uma imobiliária que tem... Eu ia perguntar, qual a área mais diferente que já foi lá? Porque a gente vê muito... Pontualmente, temos um coworker que é arqueólogo. Surpreendam-se, arqueologia é possível. Tá lá no lugar que você trabalhar à distância, ele é arqueólogo, tipo, e tá dá um espaço co-work. Bem pontualmente também ali ao co-work e olha, e mudaram-se ali, a esposa são portugueses, viveram muitos anos na Inglaterra e voltaram agora para Portugal, e realmente foi para nós uma surpresa percebermos que um arqueólogo tinha uma parte muito significativa, claro que tem que fazer visitas, não é? Ao terreno, mas a maior parte do trabalho é feito de forma remota. Dá para trabalhar no computador também. É incrível. Tanto você quanto seu marido acabam por conhecer muita gente. Nossa, muita gente. Sim. Imagina, e pessoas com histórias. O seu network está ótimo, né? É só um bocadinho levantar, sair de casa, andamos ali uns quilómetros, estamos lá no calor e o mundo vem até nós. Verdade, não precisa sair, o mundo vai até as pessoas que matam para fazer network. A Patrícia acordou, tá fazendo network. Com gente do mundo todo. Sim, mas são muito histórias, as histórias. E tem alguma história muito marcante que já passou ali pela Quinta da Quinhas? Se nós pensarmos quer em termos de peregrinos, porque apesar de neste momento, não é, nós não estamos na gestão operacional, mas depois o que acontece na Quinta é que há esta fusão também dos diferentes públicos, ou seja, muitas vezes os coworkers ao final da tarde se vão até lá fora a descontrair um bocadinho, beber um chá, uma cerveja, não é? Ali, nesta altura já estamos mais uma cervejinha que já está mais quente. Exato, das bebidas frescas. Estão lá também os peregrinos que entretanto vão chegando e alguns até vão ficando, às vezes já estão uns dias. Olha a troca. Porque aí realmente... E é interessante porque há sempre a oportunidade de conversar e de saber um bocadinho a história de pessoas de tantos pontos do mundo. Uns que estão em trânsito, não é? Que estão só ali em passagem, e outros, os coworkers que estão ali de forma mais regular. Eu acho que ela hoje exerce mais a parte do psicólogo do que quando ela era psicóloga. Não é verdade? Imagina, tanto de gente, tanta história que ela escuta. O bom de ser psicólogo é que você se torna um bom ouvinte. Porque muita gente fala muito, mas ouvir é um dom. Que poucas pessoas têm. A maioria quer falar, e não consegue parar para ouvir. E às vezes a intervenção do psicólogo é a intervenção mínima necessária para continuar esse processo. Pode ser morango? Pode. Tá aqui. Patrocinador nosso também, ó. Muito obrigada. Isto aqui é um manjar, quer dizer, eu desde que cheguei já comecei aqui com os salgadinhos que estavam deliciosos. Olha, devo dizer que já participei noutros podcasts ou em rádio e tal, e este tratamento está a pôr a expectativa muito alta. Olha que bom! Muito bom. Temos aqui um açaí que conhece muita gente, já foi em outros podcasts também. E aproveitar aqui para agradecer a nossa patrocinadora
patrocinadora Uai Brasil, que Pode mandou comer, é uma aqui delícia, viu? os açaís pra gente, como sempre, maravilhosos. A gente ama o açaí da Uai Brasil. Agradecer também aqui, como a nossa convidada falou, já comeu alguns salgadinhos aqui, também deliciosos. A Eli Salgados, também é nossa patrocinadora aqui. A gente agradece sempre o carinho de vocês. E sempre tudo muito bem cuidado, muito delicioso, né? E todo mundo que vem ama, né? Então, Todo mundo que vem tá no ama. caminho certo. Tratamento VIP. E num dia de calor como o de hoje, isto é mesmo perfeito. Verdade, porque tá quente hoje. Ainda Muito, bem muito é verão, só vai ser a partir do dia 20. Só. Imagina isso aqui no áudio, com 30 graus, tá desse jeito. Chegar a 35, ai, eu morro. Esse açaí é vegano. É açaí vegano. Ele não vem com aqueles pozinhos de Guaraná. Ah, sim, Que tem normalmente nos outros. Sim, Maravilhoso. Pronto. é mesmo. Aí depois você conta pra gente, então, alguma história que tenha marcado. Pode ser da peregrinação. Não necessariamente do coworking, ou sua mesmo, como foi ali fazer esse É caminho. verdade. A primeira vez que você fez, quantos anos você tinha? Faz muito tempo? Foi em 2013. Faz 12 anos. Ó. Faz tempo. Foi em 2013. É diferente hoje quando você faz? Eu acho que a diferença tem um bocadinho mais a ver com O propósito o processo de preparação, porque neste momento já é muito, muito fluido, não é? Já não há tanta antecipação no sentido um bocadinho da preocupação. É o que eu sou. Normalmente agora digo assim, no dia antes preparo a mochila. Não precisa de tanto tempo pra se preparar. Agora ela já sabe o que precisa e como faz. O que vocês levam na mochila? Uma barrinha? Ora, em termos e aqui também depende, não é um bocadinho da opção. Claro que é sempre vão ter ali um reforçozinho para alguma eventualidade, mas eu diria que, havendo essa possibilidade, o ideal é irmos desfrutando da gastronomia no comércio local e ao longo do caminho. E a Já verdade, gostei, já. Mas é porque a gente vê as pessoas andando e fala, não, mas eles param, assim como param, por exemplo, no alojamento da Patrícia, param em outros lugares, param em restaurantes, não lugar aguenta, pra... né? Sim. A gente maior achava parte que era dos direto. peregrinos param bastante durante o dia, não é? Aqui em Portugal, não é? Vão com as suas em tempo quente, não é? Com os finos, depois ali passo para a Espanha, só temos que aprender a dizer canha. É canha na Espanha. Sim, mas há muito também esta parte de desfrutar também um bocadinho daquilo que cada vila, cada cidade, cada aldeia tem para oferecer, e isso também permite conhecer um bocadinho melhor, até porque quando paramos em cafezinhos que estão no caminho, há um acolhimento, não é? Normalmente as pessoas estão habituadas a receber peregrinos e então conversam e enfim, acabamos por estar sentados e há outros peregrinos também lá, e às vezes é aquele momento, por exemplo, quando vamos sozinhos e queremos também caminhar algum tempo nessa nossa bolha e nessa nossa paz, é às vezes nestes momentos de paragem em que conversamos um bocadinho e sabemos a história do outro. Olha, uma destas pessoas que nós conhecemos na altura que fizemos o caminho, com os nossos miúdos, com os meus 3 enteados, e tinham 9, 12 e 15 anos. E a fazermos o caminho, encontramos um senhor que era da África do Sul, e que era a segunda vez que estava a fazer o caminho, mas tinha feito a primeira vez há um ano, e o senhor já tinha 84 anos e tinha ficado viúvo. E então a esposa nunca tinha... Não chegou a fazer. Nunca teve vontade de o fazer. Entretanto, ela faleceu, os filhos já eram crescidos, viviam em diferentes países. E ele disse, pronto, é agora, apesar dos meus 84 anos e da dificuldade física, é agora que eu tenho a oportunidade, não vou perder a oportunidade. E o senhor já com algumas dificuldades, a caminhar muito devagarinho, nós caminhámos ali algum tempo com ele, e marcou-nos, quer a nós, quer aos miúdos, que ficaram também sempre a lembrar-se, não é, deste encontro e deste exemplo, não é? Porque era um bocadinho, às vezes eles ali, pequenos e jovens, não é? Cheios de energia e a reclamar-nos, exatamente, não é? E ver ali um senhor, nesse dia, mais ninguém reclamou de nada. Ninguém reclamou. E pronto, mas esta história também associada um bocadinho à perda, que também trazia aqui um componente, não é? Mas uma perda transformada também
numa oportunidade de viver algo que ele sempre quis viver e que ainda não tinha proporcionado. Se calhar enquanto a mulher era viva, não é? Fazia sentido que fosse a dois, não aconteceu dessa forma, por isso agora vou brincar convosco. Vou aproveitar. À espera. Eu já ia falar, não fica me esperando, pode ir. Não, ela demora muito a ir, e só lá para os 80 é que fazes o caminho. Vou fazer logo, né? Eu não tenho muita vontade, pode ir você, aproveita. Mas não esperes. Aproveita que você é jovem. Imaginar a reflexão dele, né? Indo fazer sozinho, muito legal. Deve ter sido na África do Sul, viajar de propósito, não é? Para Portugal, Espanha, neste caso, que ele estava a fazer também aqui o português, para ter esta experiência. Aqui há algum tempo, eu e o André, e essa peregrina nem sequer ficou na quinta, mas nós íamos, talvez ali em março, abril, estava a chover torrencialmente, e depois também temos isto, não é? Que é a partir do momento que também tornas peregrino, ficas com uma sensibilidade diferente. Olhar para os peregrinos e tentar perceber, não é? Não intrometer quando não há essa necessidade, mas, enfim, mas também o perceber se realmente há alguma coisa que possa estar a acontecer e de termos esta iniciativa. Agora, se passo por um peregrino e fico a pensar, será que precisava de ajuda? Vou com aquilo na cabeça e muitas vezes tenho que voltar para trás e passar lá e perguntar. Não é verdade. A Chica ali me está, não, pronto, vou ter que ir. Se põe no lugar do outro, né? E desta vez realmente estava a precisar, porque às vezes acontece de fazermos isso e pronto, está tudo bem, não há qualquer, apesar de haver ali algum sinal que nos chama a atenção, mas está tudo bem. E era uma peregrina, estava a chover muito, e ela estava a chegar à Vila Praia de Âncora, e percebemos que ela estava assim, pronto, parada, não é, muito fechada sobre si, pronto, notava-se que estava com frio, e então passamos, tivemos aquele momento, será que precisa, será que não? Bem, pronto, temos que ir perguntar, e fomos para trás, e era então uma senhora com 40, 41, 42 anos, era ali na casa dos 40, era do Cazaquistão, e estava há 8 anos a preparar-se para vir fazer o Caminho de Santiago, porque entretanto tinha havido a pandemia, ela tinha começado a preparar-se, juntou dinheiro, entretanto veio a pandemia, perdeu os voos e todo o dinheiro que tinha investido para poder vir fazer o caminho, e então teve de voltar a fazer este esforço, e era a primeira vez que ela via o mar. Sério? E disse-nos isto assim, muito emocionada, não é? Gelada, a tremer, quase a entrar em hipotermia, porque vinha preparada para a chuva, achou que naquela altura do ano já não ia ter que lidar com isso, e depois ela ia para a caminha, para o Albergue Público, fomos levá-la, estivemos lá algum tempo com ela, e marcou-nos, não é? Pensar, não é? Uma pessoa, há 8 anos que ela tinha tomado a decisão e que estava em expectativa, em espera, e muito emocionada, porque era a primeira vez que estava perto do mar, e que estava a ver o mar. Né? Primeira vez que viu belíssimas praias, né? Aqui, né? Isso é bom também, porque querendo nessa conexão que eles têm, acaba tendo mais gratidão, né? Porque eles estão ali do lado, a gente está aqui do lado do mar e às vezes não tem essa visão, isso é verdade. Né? Tem gente que nunca viu. Às vezes não. Tem gente que nunca viu. Às vezes a gente faz coisas que a gente não passa nunca pela nossa cabeça, que alguém nunca fez aquilo, né? Sim. E eu acho que é interessante. E tem várias coisas, né? Muitas. E isso é uma coisa que, tipo assim, será que tem alguém que não viu o mar? A gente não para de pensar nisso. E tem muitas pessoas. Eu acho que isso é legal, porque te coloca num lugar mais humano, você se torna uma pessoa melhor. Sim, e perceber as realidades tão diferentes, não é? E a forma como nós às vezes assumimos determinadas coisas, não é? Nem percebemos isso, a gente passa despercebido, a gente nem... Às vezes agora muita gente, assim, essa senhora tinha vindo sozinha e vê-se cada vez mais mulheres a fazerem o caminho sozinhas, e de todas as idades, tanto vemos miúdas muito jovens a fazerem o caminho sozinhas, como senhoras na casa dos 60, 70, perto dos 80, a fazerem o caminho sozinhas. Recebemos na quinta, talvez há 2 anos, uma senhora com uma paralisia cerebral, e com bastantes dificuldades em termos de locomoção e de comunicação, e que estava a fazer o caminho sozinho. Isso que é um país seguro também, né? Sim. Isso a gente percebe, porque a gente veio de um país que é muito violento. Então a segurança aqui pra gente é absurda. E tem muitos brasileiros que vêm fazer o caminho também, que vêm lá do Brasil para fazer o caminho, que são muitos, né? Sim, muitas vezes em organizar, porque acho que também é uma viagem, a logística é mais complicada quando se vem do outro lado do oceano. Não é caro, mais complicado. Não é caro também, né? Não é a mesma logística de eu pegar na mochilinha e sair de casa e estar no caminho. Mas você acorda e fala, hoje eu vou. É outro privilégio de estar aqui já. E então nota-se que
vêm muitas vezes, não é? Pronto, de forma mais organizada, o que é natural, mas sim, mas é uma presença muito, muito grande, e até porque, enfim, não sei se corresponde, mas também a questão da fé, não é só, as pessoas não fazem, não é? Não. Só a maior parte dos peregrinos, não é, enfim, por uma fé direta ou enquadrada exatamente no cristianismo. Sim, não tem uma religião, não é pela religião. Não é pela religião, mas há uma componente espiritual muito forte, não é? Desta busca. Eu também acredito, 100% que seja. Né? Imagina, a conexão que você tem ali, você não tem em lugar nenhum, né? É uma história que você escreve só ali, né? Daquele caminho. Os outros... E pensar assim, Bruno, desde o século IX, não é, que se começou a fazer, quando se descobriu os restos mortais do apóstolo, naquela zona, mais coisa, menos coisa. Diz a lenda. É da lenda. Vamos acreditar nela. Sim, queremos acreditar, né? Desde o século IX, e pensar, não é? Meu Deus, uma vida. Quase que a memória, não é? Dos passos e das almas que já passaram. Exatamente, não é? é Quanta gente já caminhou por ali, é uma experiência, não é? Forte, bonita, de humanidade. Isso é verdade. É uma experiência única. Enriquecedora. Mas, né? Primeiro pode ir. Vila Bianco. Vai lá na... Já vou para da Quinhas, uma primeira experiência. Aí até lá já vou ter que fazer uma massagem, é bom que já tem. Exatamente. É para isso que tem as massagens no caminho. Perfeito. E tem alguém que você conheceu no caminho, que depois você se tornou amiga ou teve mais contato, mais proximidade? Sim, e por acaso este ano, vou viver uma experiência muito especial que tem a ver com isso. A primeira vez que eu fui sozinha fazer o caminho de Santiago, eu ia sozinha e queria muito estar sozinha. Naquelas fases de vida em que, enfim, lá está, muitos projetos, muita gente, muitas exigências, família e tudo, então eu queria mesmo estar sozinha. Então ia numa bolha muito antissocial, mas que de vir um grupo que já vinha a caminhar desde o Porto, muito simpático, não é? Também bastante festivo, mas com diferentes pessoas e que já tinham, já havia pelo menos 2 peregrinas que vinham sozinhas, uma que vinha de Aveiro e uma que era australiana e que estava a tirar um ano sabático e decidiu fazer o caminho enquanto estava a explorar Portugal, e que já tinham sido um bocadinho, entre aspas, adotadas, não é? Por este grupo, porque eles eram quase todos, não sei lá, uns 5 ou 6. E então eu ia volta e meia, não é? Falando um bocadinho com eles, íamos parando, íamos falando, mas eu sempre muito focada ali. E depois íamos ficar nos mesmos albergues, anda a jantar connosco, e não, eu quero estar sozinha. Até que lá no último dia em que ficámos em Padrão, era a última etapa, voltaram a dizer, anda lá, anda a jantar connosco. Eu, pronto, é o último dia. Lá fui. Conclusão. Até hoje. Era o destino já. Criámos ali, sobretudo com o Ivo e o Mário. Acabámos por criar ali, pronto, uma ligação. Fomos ao longo dos anos mantendo algum contacto e depois aquelas curiosidades. Eles acabaram por ser as primeiras pessoas que ficaram no albergue. Quando nós abrimos, fizemos uma inauguração, mas ainda nem estava tudo pronto, ou seja, não estávamos oficialmente abertos. E eles estavam no caminho com 2 amigas e foram as primeiras pessoas a dormir no nosso albergue. Nossa, E entretanto, este ano, o Ivo convidou-me para integrar a confraria de Santiago, a confraria oficial de Santiago de Compostela, e portanto este ano, no dia 25 de julho, vamos ter uma cerimónia especial, vou fazer uma parte do caminho com eles. Ai, que legal! E entrar, é a primeira confraria da qual vou fazer parte, mas é muito bonito que assim seja, e eles vão ser os meus padrinhos. Nossa, que legal! Porque depois na confraria tem que ser por convite e pronto, e fomos sempre mantendo aqui alguns encontros e alguma comunicação, e eles fizeram na altura, eles estavam também a fazer a primeira vez o caminho, eu já tinha feito, mas era a primeira vez que ia sozinha, eles estavam a fazer o caminho pela primeira vez. Sim. E entretanto fizeram muitos mais caminhos, aliás o Ivo agora até organiza também outro tipo de caminhadas e de experiências, mas também caminhos de Santiago, e é assim uma pessoa muito, muito especial, de quem eu gosto mesmo muito, e pronto, e este ano eles vão ser meus padrinhos na confraria de Santiago. E no ano que ela foi focada aqui, eu vou sozinha, não quero contato com ninguém. Pronto, foi só ali um jantarinho e olha. Mas eles não precisavam de muito tempo dela, o último ficou dia para a vida. Bom. Foi o último dia. É isso que eu falo, das conexões que você mas consegue isto fazer ao longo agora do não é caminho. fantástico, e ainda para mais este ano, estando, não é, vai acontecer isto
acontecer isto em julho. E portanto vai ser um momento bonito e pelo qual eu estou muito, muito grata, mas toda a gente que faz vários caminhos tem histórias destas. Conheço até casais que se conheceram no caminho de Santiago, lá no Cowork temos um... Sim. Imagina. Você conhece muita gente de vários lugares, cada um tá ali com um objetivo. E acaba se conectando. Troca ideia, troca experiência, acaba se conectando. Muito legal. Eu vou precisar primeiro fazer inglês se eu quiser fazer. Hoje em dia tem o celular. Eu não sei se com português só eu ia dar conta, não. Não tem tanta gente de tantos lugares do mundo, não sei. É bom que você aprende no caminho. E ali, às vezes alemão, e algumas nacionalidades, por exemplo, ali no Albergue recebíamos nacionalidades e às vezes as pessoas, pronto, com um bocadinho mais de dificuldade na comunicação, mas arranja sempre forma. E eles querem falar português também, né? Os estrangeiros também querem. Eles gostam, essa troca também, acho muito legal. E de uma maneira ou de outra arranja sempre forma de comunicar, não é? Quando se quer, a mãe do André, a minha sogra, naturalmente, não é? Só fala português, fala bom português, a mim, mas não fala mais nenhuma língua. E nós temos lá a esposa de um coworker nosso que é belga e ela é chinesa. E já houve momentos na quinta em que a minha sogra e a Cátia, que só falava ou chinês ou inglês, mas ali até tanto fazia, em que elas tiveram a falar mais de 1 hora. Portanto, conversa-se, mesmo não havendo. Por isso, Bruna, e nós ficávamos curiosos a olhar entre os gestos, será que está? as expressões. Se calhar houve momentos em que cada uma estava a falar de uma coisa, mas estava a haver troca. Exato. Estava a haver simpatia, estava a haver, não é? As olhares, outras coisas. Não é? Cria-se relação e cria-se uma conexão, independentemente de se estar a compreender exatamente o significado. Não é? E outra volta que a gente falou. Não tem que estar perfeito, tem que ser feito. Se for esperar estar perfeito, não faz. Tem que conseguir se comunicar, não necessariamente por palavras, mas um gesto, a expressão que você está fazendo, eu acho legal. Bom, eu queria perguntar, na Quinta da Quinhas, como tem alguns eventos, tem algumas formações e workshops, se alguém quiser integrar para poder dar alguma formação de algum assunto específico. Ou tudo é só para o pessoal que está lá ou vocês fazem também para... Não, é possível qualquer pessoa reservar uma sala, um espaço para desenvolver lá o seu, para trabalhar o seu lá. Evento. Para alugar os espaços para fazer eventos também. Depois acontece muito, por exemplo, para reuniões de trabalho ou equipas que vão tirar assim um dia off para team building ou para reflexão, pronto, e que reservam. É claro que nós gostamos muito de conhecer as pessoas que lá estão, ou seja, a nossa prioridade não é sermos um espaço de consumo rápido, no sentido, não é? Criar conexões mais profundas e conhecer melhor as pessoas. Esse é o objetivo, mas às vezes aquilo, olha, por exemplo, o Luís Almeida, que é da imobiliária da Keller Williams e que agora está lá, juntamente com a sua assistente, o que acontecia é que ele fazia reuniões, alugava muitas vezes salas para fazer reuniões com clientes. Levava também os clientes, por exemplo, sobretudo os estrangeiros, para mostrar, olha, aqui depois aulas de português, aulas de yoga, em português e em inglês. Isto é uma casa antiga que foi recuperada, porque às vezes tinham dificuldade em perceber o potencial das casas antigas, e então ele já levava clientes ali à quinta, também um bocadinho para os cativar, quase um bocadinho para a região, pronto, com diferentes dimensões daquilo que acontece na quinta. E acabou então por se tornar coworker. Ou seja, às vezes estas coisas pontuais também se vai criando, não é? São a pessoa vai se apaixonando por ali, vai trazer cria raízes e traz outras pessoas. Mas estamos abertos e às vezes fazer, até mesmo, por exemplo, o facto de não é, ter o alojamento e dos espaços estarem integrados, a possibilidade de retiros, não é? Pessoas que reservam o espaço para fazerem retiros e outras experiências, e há sempre essa possibilidade. Porque ele é quase uma família, né? A gente fala, eles param ali para tomar um café e já estão não é tanto tempo ali, todo mundo, né? Que nem sente mesma família. O pessoal vai pra lá e fica. Quem gosta vem, quem ama fica. É a frase de Viana que vai lá pra Quinta da Quinhas também. O pessoal vai pra lá. É temporário, depois não vai mais embora e ainda recruta outras pessoas. Exato, esse vem pra cá, que é legal. Mas se alguém quiser dar formação, por exemplo, pra quem tá lá no Projeto Viveiro, de algum assunto específico, dá pra entrar em contato com você? Ou é você que se contactam? Ou é você que busca as áreas diferentes que acha que tá precisando? Exemplo, no vosso caso, fomos nós que procuramos, não é? Porque foi
identificação de uma necessidade e depois tivemos a ver um bocadinho, não é, diferentes opções e pronto, e vocês pareceram-nos e confirmou-se a excelente opção. Mas também estamos abertos e disponíveis a essas propostas, não é? Enfim, depois o que costuma acontecer é, por exemplo, para coworkers haver condições especiais para aquelas pessoas que são ali da comunidade mais interna, mas muitas vezes as coisas também serem abertas a outro público, não é? Vamos imaginar, alguém que trabalha, não quer fazer alguma coisa sobre fotografia, vamos imaginar, e então pode fazer essa proposta, normalmente aquilo, pronto, vemos quais é que são as condições e a melhor forma de viabilizar o evento, o workshop, o que seja, e então é bom que tenha, pronto, uma facilidade de acesso para a comunidade interna, mas que também esteja aberta à comunidade externa, não é? Na verdade, ali é um ponto, né, para os empreendedores, muito bom, né? Que é o que falta hoje em dia. A gente fala, tinha que ter mais dessa. Por isso que o Bruno falou, tem o intuito de levar para outros lugares, porque precisava de mais. Exatamente. Mas o que ela falou é interessante, porque ela está fazendo essas conexões, né? Ela não quer levar a Quinta da Quinhas para outros lugares, mas com as conexões, essas oportunidades, as pessoas também podem ter o interesse de fazer um projeto similar em algum outro lugar, né? Nessas reuniões, nessas conexões que eles fazem, falam assim, achei interessante o projeto também do que é feito, né? Mas muitas pessoas podem querer. E nós ficamos muito em comunicação e articulação com pessoas que estão a fazer projetos noutros locais. Por exemplo, temos uma, enfim, agora também amiga, porque fomos conhecendo pela questão profissional, mas vamos criando depois estas relações, a Maria do Céu Bastos, que está neste momento numa zona também rural, em Arcos de Valdevez, um sítio muito, muito bonito, é no Air Desk, e é também um projeto de co-living, co-working, muito ligado, orientado para a sustentabilidade, a agricultura em permacultura e, portanto, vamos depois levamos lá a nossa comunidade, ela também vem participar nas nossas e vamos, não é, juntando e também com outros coworks que têm aberto aqui na região e pronto, e temos esta visão de que se estivermos todos alinhados e todos a promover o mesmo propósito, o território e o propósito, não é, e a trabalhar com esse alinhamento, saímos todos a ganhar, não é? Porque quanto mais interessante também for porque todo mundo olha, né, para eles já como, né, a empresa que deu certo, né? Como empresa mesmo, né? Porque já é uma estrutura toda pronta. Deu muito certo. A gente foi lá, a gente chamou. Eu falei pra minha mãe, você tem que ir? Mas minha mãe tem que ir pra ficar lá. Ela é daquela que vai lá e não vai embora mais. Ela vai querer ficar pra sempre. Mas realmente é muito gostoso, muito acolhedor, né? O propósito era esse, vocês acertaram. Perfeito. Exatamente. Lugar, né? Fazer daquele lugar um lar. Exato. A pessoa se sentir em casa, sentir num aconchego mesmo, assim, acolhido, né, pela comunidade, pelas pessoas que falei pra Bruna, se eu trabalhasse, eu ia trabalhar até de pijama, porque você se sente não sim, pode. Pijama ainda não tem acontecido, mas está tudo bem. Mas pantufinhas... pantufinhas. Pra você ver como o pessoal se sente. Eu ia amar, porque eu trabalho em casa de pijama. Eu gosto de ficar de pijama. No inverno, depois temos, não é só nada, mas normalmente as pessoas já têm lá, ou assim, umas crocs mais levezinhas para o verão, ou pantufinhas para o inverno, e uma mantinha, e a ideia mesmo é essa, é criar um ambiente, é quase, às vezes o que é que nos leva a ficar em casa quando somos trabalhadores remotos? É o conforto, é o ser descontraído, é essa exigência, não é? É o que faz a gente ficar muito em casa, e aí você tem um ambiente onde você pode ir, se conectar com outras pessoas, interagir com outras pessoas e manter esse acolhimento, se sentir em casa. Relaxado, continuar, não é, a ser familiar, descontraído, exatamente. Não é? Sem aquelas... Muito difícil isso, e muito bom. Eles conseguiram, né? É difícil. E assim, você com tudo que você construiu até agora, né? O que você pretende, assim, deixar de marca pro mundo? Porque você tem uma sensibilidade... você tem uma sensibilidade muito grande, né? Se conecta muito com as pessoas. Tá sempre aberta a ouvir as histórias das pessoas que passam pela sua vida, né? Aprende, né? E eu queria saber o que você pensa, assim, que a Patrícia quer deixar pro mundo. Eu acho que eu não tenho uma resposta pronta. Se calhar já houve fases de vida em que achava que tinha. Não é? E depois às vezes vamos construindo e vamos desconstruindo e vamos questionando, e acho que a beleza também está um bocadinho nisso, não é? E se calhar já houve fases de vida em que tive mais supostas certezas e que hoje em dia... A gente muda muito, né? A gente muda o tempo todo.
Sim, e o percebermos, lá está, que não há uma linha certa e uma linha reta naquilo, não é, que queremos deixar. Contudo, e voltando um bocadinho àquela tal questão da transformação, não é? Se puder rentabilizar, eu acho que e sinto-me muito privilegiada em muitas coisas, não é? E basta o local onde nascemos. Sim, e a estrutura de vida e a estrutura familiar em que nascemos faz uma diferença absurda. Com certeza. Absurda. Naquilo que na nossa construção como pessoa. E acho que sempre senti um bocadinho isto, a dizer, não é? Eu nasci na parte boa e na parte privilegiada do mundo. Exato. E, portanto, eu estou num lugar de privilégio, não é? O que é que eu posso fazer com isso? E acho que houve alturas que até sentia quase com um bocadinho de vergonha desse lugar de privilégio. Mas o que é que eu posso fazer com isso, não é? É tentar perceber dentro daquilo que são os meus recursos, não é? Sejam eles as nossas competências, as nossas vontades, a nossa saúde, que também é um recurso, que às vezes falha, não é? Sim. E que nos pode falhar a qualquer momento. Sejam os recursos financeiros, sejam os recursos infraestruturais, seja não é, qualquer tipo de recurso, seja a nossa rede, não é? Os nossos contactos, isso também é um recurso valioso, e tentar perceber se eu sinto que tenho o privilégio de ter aqui uma série de recursos, de que forma é que eu os posso pôr ao serviço também dos outros que estão à minha volta. Não é? E às vezes são ações tão simples, não é? E às vezes são coisas muito pequeninas. Não é preciso pensarmos em coisas megalómanas e de grande estrutura. Ótimo quando podemos estar envolvidos em coisas de maior dimensão, mas às vezes o dedicarmos o tempo a ouvir, dar um feedback, pensando nesta área um bocadinho do empreendedorismo, a facilitar aquele contacto, a desenvolver aquela ideia, a dizer, ok, isso pode acontecer aqui, vamos então trabalhar sobre isso, não é? Dedicarmos um bocadinho do nosso tempo, não é? Cria esse impacto. Então, não tenho bem certeza de a quem, quando, não é, como, mas acho que é um bocadinho isto, não é? De olhar para mim, mas na relação e no serviço com os outros. E, enfim, com a comunidade, não é? No geral e com o território, mas a começar primeiro também em nós, para também sermos assim em relação a nós próprios, não é? Nós também sermos bons para nós próprios e para os nossos, não é? Para a nossa família, para, lá está, de dentro para fora, não é? Construir essa conexão entre o que temos, o que recebemos e o que podemos colocar também ao serviço do mundo e das coisas que nos rodeiam. Perfeito. Porque o que ela falou não é nem sobre ela, já é sobre os outros. Mas eu falei justamente por isso, porque ela tá sempre muito nisso, né? Atenta ao próximo. Isso, acho que ela nem percebe mais, né? Em ajudar e transformar a vida de outras pessoas. E às vezes a pessoa não tem nem consciência do impacto que tem na vida de outras pessoas, né? E o trabalho que vem sendo feito em ajudar as pessoas a criar conexões, eventos, seja o que for. Coisas que ela falou, que para ela é simples, mas para o outro faz uma diferença absurda. Exatamente, e as pessoas precisam muito disso hoje em dia, né? Precisam de pessoas assim. Querem estar mais conectadas com pessoas. E nós também percebemos quando há pessoas dessas à nossa volta, das quais nós também precisamos, não é? Sim, verdade. Também nos aproximar também e ter muito humildade e dizer, olha, eu sei que tu tens esta competência, eu sei que tu tens este, não é, este conhecimento, este potencial. Valorizando, seja né, o que for. O outro faz também, né? Claro que sim. Porque porque reciprocidade no mundo atual é tudo tanto sobre eu que esquece as pessoas estão sempre falando tanto sobre elas que elas esquecem de olhar o outro. Às vezes o espaço mais bonito é o que está aqui assim no meio. Não é só o meu, é o espaço que se cria assim, aqui esta bolha. Concordo, exato. É verdade. Se criar aqui no meio é aí que está a magia. Exato. E a transformação das coisas, não é? Perfeito. Tem alguma pergunta? Vamos puxando aqui pro finzinho. Eu já vou virar uma peregrina agora. Vai ser peregrina? Então tá bom, a gente vai puxando aqui pro finzinho do nosso episódio. Eu queria perguntar aqui se você tem algum recadinho, alguma coisa que você quer dar, alguma dica. Convidar o pessoal, seja relacionado ao empreendedorismo ou algum convite que queira fazer para conhecer a Quinta da Quinhas, para fazer o caminho. Você como muito experiente, né? 13 anos aí, 12 anos de carreira, muito tempo. E aí, fica à vontade. Deixa suas redes sociais também, o pessoal conhecer o Burrinho. Deixar o seu convite, né? O seu recado, as suas redes sociais, tudo. Isso aí, pode falar, pessoal. Pronto, então, em relação ao caminho, pronto, e já que foi aqui também um tema vai o
eu fico sempre contente quando trazemos essa dinâmica do caminho de Santiago, e é realmente a questão de não é necessário demasiado planeamento e uma decisão muito mental e muito estruturada, não é? E depende também um bocadinho, lá está, do perfil de cada um de nós. Pode haver aqui uma fase em que é preciso, não é, ter aqui algumas coisas asseguradas para nos podermos sentir, não é, também capazes e viver com alguma tranquilidade a experiência, mas depois tem sempre, e falando com outros peregrinos, há sempre um momento que é aquele clique em que, não é? Foi estando, e depois parece que a decisão é assim de repente, vou mesmo e pronto. e é agora. E portanto, é esse o momento, não é, em que é deixar ir, e porque não é muito raro, por exemplo, alguém fazer o caminho e fazê-lo apenas uma vez. É muito raro alguém fazê-lo e de alguma forma arrepender-se ou achar que aquele tempo não foi bem investido, e é muito sobre a aprendizagem sobre os outros, a aprendizagem sobre nós. Costumo dizer que quando me falta um bocadinho de esperança, vou para o caminho. Porque vem esperança também em nós próprios, nos nossos recursos, na nossa capacidade, não é? De lidarmos com a nossa dor, com os nossos fantasmas e diálogos internos, porque há mais espaço para isso. E então é mais esperança em nós próprios e esperança também nos outros, porque, por exemplo, quando nós ficamos num albergue em que vamos dormir, que é a situação mais vulnerável em que nos podemos colocar, com dezenas de pessoas que nós não conhecemos, de diferentes nacionalidades, isto é um desafio, não é? É uma entrega, não é? De confiança e de esperança na humanidade, não é? Quando eu tenho a esperança de que vou estar segura no meio de dezenas de pessoas que eu não conheço, que não conhece, e que posso estar vulnerável a dormir, acho isso, não é, um momento de entrega, quase que é um momento de amor, não é? No sentido de estamos todos a confiar uns nos outros. E por isso acho que se houver momentos, não é, por muitas razões, mas também aqueles momentos em que precisamos de um bocadinho mais de esperança na humanidade, acho que o caminho... Às vezes a gente precisa. Sim, estamos num mundo, não é, que nos desafia a esse nível. E fica então também o convite para visitarem a Quinta da Quinhas. Os portões estão literalmente, como costumamos dizer, abertos, mas se quiserem vir perceber um bocadinho a dinâmica, visitar o cowork, perceber como é que funciona, saber um bocadinho mais sobre os projetos e os empreendedores que lá estão, basta, a forma mais simples é enviarem-nos uma mensagem através das redes sociais, o Instagram, o Facebook, que é a Quinta da Quinhas, ou então através dos números que estão disponíveis nos nossos perfis, e pronto, e rapidamente nós respondemos e agendamos. Gostamos, sendo possível, não é, de acolher, de poder contar um bocadinho da história, não é? Porque lá está, tem mais a ver com estes momentos e com a história e com estarmos realmente com as pessoas do que, enfim, estarmos num local onde, nesta aceleração de muita gente, não é? Então, pronto, gostamos, se for possível, de fazermos também esse acolhimento, e para, seja trabalhadores remotos, pessoas que estão a lançar os seus projetos e que possam ver ali também um ninho. Nós estamos agora também a colaborar, enfim, com várias entidades a nível destes programas de apoio ao empreendedorismo, ou seja, felizmente a rede, não é? Esse trabalho também vai sendo visto, e portanto vamos também chamando para outras dinâmicas e outros projetos, e vai aumentando também aqui um bocadinho essa rede e esse potencial, e temos muita vontade de ajudar e de apoiar as pessoas que estão no esforço e que não tem que ser solitário, não é? Às vezes empreendedores passam fases difíceis e de muita solidão, e não tem que ser assim, porque às vezes ali, não é, num dia de trabalho em que nos sentamos, fazemos a nossa prática de yoga, estamos um bocadinho lá fora e depois sentamos-nos à mesa a partilhar a refeição, e trocam-se ideias e experiências e percursos, e às vezes é só, não é, o desabafar um bocadinho e levar uma pancadinha nas costas. Outras vezes são soluções. São contactos. Alguém dizer assim, tu estás com esse problema, olha, é isto, já passei por ele, foi isto que eu fiz, olha, é este o contacto, é esta a pessoa, é esta a ferramenta, é esta a solução. E às vezes coisas em que nós andamos a matutar ou andamos ali, não é, bloqueados durante algum tempo, se nós as expusermos, há pessoas à nossa volta que têm as soluções. Nós não temos que estar sempre a inventar a roda. É uma coisa que nós não temos que andar todos sempre a inventar a roda, não é? Há muitas pessoas que já fizeram, não é, que estiveram em percursos muito semelhantes, e portanto, e depois é esta reciprocidade.
não é? Nós pormos ao serviço dos outros e sabermos que os outros também vão ficar, quase sempre, nós às vezes dizemos, vou chatear, as pessoas não querem. Não, a maior parte das pessoas fica feliz por ajudar. É isto a experiência que tem, não é? Se eu chegar a tua vez e dizer, olha, preciso disto, e tu conseguis fazer isso, o ser humano fica feliz quando tem este impacto no outro. E, portanto, nós às vezes fazemos pressuposições que não são realistas e que não nos ajudam a entrar nestes mecanismos de expansão. Sim, verdade. 100%. Porque muitas vezes as pessoas pedem alguma ajuda e acham que estão te incomodando, né? E na verdade não. Você se sente bem em ajudar. Eu acho que eu nunca vi ninguém triste em ter ajudado o outro. Você sai às vezes mais feliz do que o outro que foi ajudado. Não é verdade? Ajuda o outro, você ajuda também. Você sai de lá muito feliz. Eu acho que é muito gratificante poder ajudar as pessoas também com alguma coisa, alguma experiência, alguma coisa. E é o que ela falou, a maioria das pessoas já passaram, às vezes, pelo que você está passando, e aí quando você compartilha, vem a solução. Né? E vocês estão a ser também um ponto de encontro, de divulgação incrível. A gente está tentando, estamos na luta. E volto a reforçar que nós investimos numa formação com a colega a Bruna lá no nosso cowork, e que foi realmente, depois, pensar a todas as formandas que depois comentem aquilo que acharam. Olha eu a seguir as instruções. Comentem depois aqui as empreendedoras do Viveiro, comentem aqui como é que foi a formação com elas e aquilo que partilhamos convosco, mas também muitas vezes em privado, quer dizer, quando estávamos juntas, de que realmente foi uma excelente decisão e uma excelente opção, e portanto comentem depois realmente qual foi o impacto da formação com elas, porque foi, pronto, ficámos realmente muito orgulhosas da nossa decisão em vos termos escolhido. Escolhemos bem. Ai, que bom. Também, a gente incríveis. A gente ficou muito feliz de ter feito essa formação lá com vocês, empreendedoras incríveis, o espaço super acolhedor, e deixou a gente super à vontade também pra gente conseguir ter essa troca, né? Acho que foi muito legal, foi uma experiência muito legal. Não, sim, com o pessoal lá da Quinta. Todo mundo saiu de lá feliz, é o que a gente falou, né? Todo mundo E o objetivo era ajudar, né? E a gente também acabou aprendendo muito, né? Nosso objetivo era ajudar, mas a gente acaba aprendendo também, não tem como. É sempre uma troca, né? O que a gente fala. A gente, ao mesmo tempo que ensina, a gente aprende alguma coisa também. Então, foi muito legal. E é isso, vamos chegando ao finzinho aqui do nosso episódio, nosso VenaPod. Agradecer novamente a participação da Patrícia. Muito obrigada por ter aceito o convite, por ter vindo aqui bater esse papo com a gente. Obrigada. Falar um pouquinho sobre tudo isso que vocês vão ver aí, né? Quando vocês forem assistir. Isso aí. Não esqueçam de curtir, compartilhar. E não esqueçam de seguir também, né? A Patrícia ali. Em todas as redes sociais. Quinta da Quinhas, consegue encontrar em todas, né? Sim, consegue. Então, estamos facilmente identificados. A gente agradece de coração por ter vindo, né? Não vou dizer que é de longe, porque não veio de tão longe, é pertinho, né? Não, mas por ter tirado esse tempo aí para vir aqui participar, partilhar um pouco da sua experiência, porque é um pouquinho, né? Ali é uma horinha de tudo que ela viveu. É bem resumido. De muita experiência. Mas a gente admira muito o trabalho que você faz com seu marido. A gente gosta muito da forma como vocês trabalham. Acho que tem muito amor ali. Isso. Então a gente se conecta por isso também. A gente entrega muito amor em tudo que a gente faz. A gente entrega 100%. E a gente sentiu a mesma coisa. Então, parabéns. Vocês estão fazendo um trabalho, obviamente, que você já sabe, maravilhoso. Já sabe. Só continuem. Obrigada. Espero que vocês também continuem assim com muito, muito, muito sucesso. Obrigada. E ajudar, porque lá está, não é só o vosso sucesso. O vosso sucesso neste momento representa também o sucesso de muita gente, não é? Que se está a esforçar para criar o seu sistema de vida de forma independente, trazer mais-valias para a nossa cidade, para o nosso distrito, e por isso o vosso sucesso é o sucesso de muita gente incluída, isso é muito bonito. Verdade. Obrigada. Obrigada. Beijo aí, pessoal. Obrigado por assistirem. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Dá like, quem não esquece do like. Até o próximo episódio. Tchau. Beijo, fiquem com Obrigada. Deus.